Olá, muito boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. O caso Samora Machel Júnior poderá ser discutido pelos membros do Comitê Central da Frelimo durante a terceira sessão ordinária, que terá lugar em finais deste mês. Agendado para os dias 22 e 24 de março corrente, a reunião do Comitê Central da Frelimo poderá analisar o caso Samora Machel Júnior, membro do partido que está a enfrentar um processo disciplinar na sequência da sua candidatura às eleições autárquicas de 2018 pela lista da Ajuda. Em entrevista à STV, o porta-voz da Frelimo admitiu que o caso poderá ser debatido durante a terceira sessão do Comitê Central. Este é um caso que sempre viemos ao público dizer que é um membro do partido. A Frelimo tem 4 milhões de membros, acima de 4 milhões de membros. Este é um membro e, sendo um membro, fez o que fez. Nós olhamos este caso como um caso que vai ser debatido, como o caso de qualquer membro que cria qualquer infração dentro do partido. É verdade que os órgãos do partido estão a trabalhar no sentido de avaliar este caso. Porque em alguns círculos fala-se de uma eventual expulsão de Samito devido à infração cometida. Caifadine Manassi diz que a Frelimo tem instrumentos próprios que regulam este tipo de casos. A Frelimo é um partido e funciona também como uma família. Numa família tem aqueles filhos que às vezes transgredem, mas não quer dizer que esses filhos são postos numa situação tem que haver condições de haver repressão e que esses filhos compreendam que na verdade fazem parte de uma família e que esta família é preciso respeitar dentro lá da família. Este é um caso que nós vamos apreciar como partido. A STV apurou que Samora Machel Júnior já foi notificado do processo de que é alvo pelo Comitê de Verificação da Frelimo, órgão do partido responsável pela disciplina interna. A mineração ilegal continua sendo a principal causa de poluição dos rios em Manica. A situação é mais dramática nos rios Pongue e Revoé. Águas coloridas. É assim como se apresentam os rios da província de Manica, em consequência da prática da atividade mineira artesanal. No rio Revoé, por exemplo, o garimpo de ouro tornou-se a atividade de rendimento para centenas de pessoas, cujo legado é transmitido de gerações a gerações. Os garimpeiros estão a desfazer a terra, provocando enormes problemas ambientais visíveis a olho nu. Mas os garimpeiros responsabilizam os operadores industriais pela poluição das águas. Depois quando começou a fazer a pressão das águas, e também acho que a população começou a seguir O governador de Manica, que esta sexta-feira visitou o setor das minas, não gostou do que viu no terreno. Já estiveram aqui várias pessoas a falar convosco, não é? Sobre o mesmo problema, não é? Agora, por que é que prevalece o problema? Por que é que continuamos a fazer o garimpo e a poluir a água, a sujar a água? Por que é que estamos a sujar a água? Em todos os distritos com ocorrência de minérios preciosos, sobretudo ouro, nomeadamente Manica, Sussundenga, Baroé e Macossa, o número de garimpeiros cresce quase todos os dias. O governo vai introduzir 2 projetos de desenvolvimento agrário e de aquacultura. As 2 iniciativas serão financiadas pelo governo da Itália através do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário. 2019 é o último ano da implementação do ProSul. O projeto foi lançado em 2012 e tinha como objetivo aumentar a produção de hortícolas, mandioca e carnes vermelhas em 19 distritos das províncias de Maputo, Gaza e Inhambane. 7 anos depois, o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar diz que os resultados do ProSul foram alcançados. Por isso, o projeto vai ser substituído por um programa que vai abranger as 3 regiões do país. E mesmo estamos a alargar para além dessas 3, mais 2 cadeias de valor. Estamos a dizer avicultura, oleaginosas e horticultura também, para fazer face ao país todo, como sabem, no termos da renda dos camponeses, e vai abranger cerca de 180 famílias em 75 distritos. E
estamos com um orçamento preliminar ainda em relação à nota conceitual de cerca de 100 milhões de dólares americanos para fazer face ao aumento da renda dos componentes, assistência a eles também para ver se aumenta o nível de produção, produtividade. Esta sexta-feira, o Ministério da Agricultura fez uma auscultação pública sobre o que deve ser contemplado no programa. No mesmo evento, foi feita a auscultação sobre o PRODAP, um projeto que visa aumentar a produção na aquacultura das atuais 3 toneladas anuais para 20 toneladas. Teremos como grupo-alvo todos aqueles aquacultores que neste preciso momento estão a desenvolver aquacultura, portanto, de subsistência. Vai ser implementado em 23 distritos, isso referimos em 7 províncias, concretamente as províncias do Norte e Centro, numa fasquia mais ou menos de, podemos estimar, de 8 mil, portanto, aquacultores. Sobre este projeto, ainda não se sabe quanto vai custar, nem por quanto tempo vai durar, mas uma certeza existe. O PRODAP será financiado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário. O Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural já contratou 3 empresas para a construção de casas para reassentar as famílias retiradas da zona da lixeira de Ulen. A primeira fase vai custar 604 milhões de meticais. São os primeiros sinais da efetivação do projeto de reassentamento das famílias retiradas da zona da lixeira de Ulen, depois do desabamento ocorrido a 19 de fevereiro do ano passado, onde morreram 17 pessoas. As construtoras contratadas são a Julen Construções, a Sojacoa Moçambique e a Sojitel, que deverão construir cerca de 300 casas no bairro de Poçolane, no distrito de Marraquém, província de Maputo. A Julen Construções vai construir o primeiro lote, avaliado em cerca de 110 milhões de meticais. A Sojacoa Moçambique vai construir as casas do segundo e quarto lotes, avaliado em cerca de 120 milhões de meticais cada. E, finalmente, a Sojitel vai ser a responsável pelo terceiro e quinto lotes, avaliados em cerca de 127 milhões de meticais cada. No total, a primeira fase de construção de casas para o reassentamento vai custar pouco mais de 600 milhões de meticais, dinheiro a ser desembolsado pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. A construção de casas devia ter arrancado no ano passado para permitir que no início de 2019 as famílias deixassem de viver em casas arrendadas e pagas pelo governo através do município de Maputo. O Conselho Tático da Beira adquiriu novos meios para a limpeza do sistema de drenagem com o objetivo de minimizar o impacto das mudanças climáticas que têm provocado inundações naquela urbe. Uma pá escavadora com dimensões acima da média, um caminhão de sucção e desobstrução e uma bomba móvel para sugar águas estagnadas são os equipamentos que o Conselho Autárquico da Beira adquiriu recentemente com o apoio do Banco Mundial. Com estes meios, a entidade pretende limpar as valas de drenagem existentes e abrir outras em bairros onde ainda não existe, como Nunda 2, Xota, Marasa, onde decorrem estudos para tal e garantir a limpeza permanente do sistema de drenagem. Há fundos já disponíveis para permitir que de fato os estudos sejam feitos. Esperemos que até agosto, setembro tenhamos os estudos e a partir dos estudos vamos criar condições para que de fato possamos mobilizar os recursos. Porque é um desafio que temos. A Beira precisa estar livre das inundações. Não é fácil, porque afinal de contas as mudanças climáticas, os problemas ambientais e os problemas naturais não são controlados pelo ser humano. Mas temos de trabalhar na prevenção para que acidentes piores não possam ter lugar, porque afinal de contas já fizemos o trabalho de casa. Os equipamentos em referência custaram cerca de 400 mil dólares e David Simango referiu que a autarquia está a mobilizar outros apoios para a aquisição de outras pás escavadoras, caminhões basculantes e veículos para recolha de lixo nas zonas periféricas das valas de drenagem para garantir a funcionalidade a 100% do sistema de drenagem. 5 pessoas beneficiaram hoje de uma cirurgia de catarata feita através de uma máquina moderna adquirida pelo Ministério da Saúde. As operações foram dirigidas por um especialista sul-africano. Há 3 anos que Cacilda Tembe descobriu que tinha catarata e a partir daí a sua vida mudou. Passo muita dificuldade porque não consigo enxergar bem, tenho dificuldade
para ler também, para ver uma pessoa que está longe, não consigo enxergar bem. Parei de estudar por causa desse problema, porque já não conseguia ver um quadro. Quando o professor escrevia, não conseguia ver nada. Este sábado, a jovem foi submetida a uma cirurgia da catarata, o que mantém viva a fé de voltar a enxergar. Com recurso à máquina Faco, a equipa de médicos do Hospital Central de Maputo, chefiada pelo especialista sul-africano, desdobrou-se para devolver a visão da jovem de 24 anos de idade. Delicadeza, atenção e concentração são os requisitos exigidos aos médicos durante a operação. A cirurgia consiste em remover uma camada que se forma na parte superior do olho, que faz com que o paciente tenha uma visão nublada. Assim, os médicos retiraram a camada e, no seu lugar, colocaram uma lente que vai permitir que o paciente volte a enxergar normalmente 2 dias depois da operação. Envolvidos 40 minutos, os médicos comemoram. A operação foi um sucesso e Cacilda Tembe agradece. E o que achas que poderá mudar depois dessa operação? Muita coisa vai mudar. Acho que já é de conseguir ler, fazer, ver as pessoas quando estão de longe, sim. O oftalmologista sul-africano acredita que, com a nova máquina de cirurgia, o Hospital Central de Maputo vai melhorar no campo de operações da catarata. Well, I think from now onwards, Dr. Mariamo and her team will be doing this surgery here, and it means they will be able to operate faster and operate more people. And that will help. Por sua vez, os médicos moçambicanos dizem que o uso da nova máquina para operar a catarata não vai implicar o abandono da técnica que o Hospital Central de Maputo vinha usando. Quando é uma catarata muito mais madura, como assim nós chamamos, precisamos de fazer a técnica anterior. Esta máquina é muito útil para fazer as cirurgias de catarata quando as cataratas são ainda no início. O médico especialista sul-africano poderá visitar o país uma vez por mês para continuar a instruir os moçambicanos. O equipamento moderno para a cirurgia de cataratas custou pouco mais de $2 milhões. O partido Frelimo na Beira está a revitalizar as suas bases com foco no escrutínio de outubro próximo. Membros do partido Frelimo estão reunidos desde este sábado na cidade da Beira com o objetivo central de delinear estratégias com vista a ser vitoriosa nas próximas eleições gerais e provinciais. Queremos trabalhar no sentido de pôr o nosso governador, o governador da Frelimo, não é? Na província. Estamos a trabalhar no sentido de podermos ter a maioria absoluta na Assembleia Provincial. A ser assim, então penso eu que o nosso presidente não terá muitas dificuldades de dirigir o país. A Frelimo na Beira e em Sofala, de uma forma geral, sempre teve resultados negativos nas eleições gerais. O primeiro secretário da Frelimo ao nível da cidade da Beira, que foi eleito recentemente, não quis entrar em detalhes sobre as razões que sempre ditaram a derrota do seu partido, mas quer corrigir os erros. Não, eu não posso enumerar tão já os erros, mas geralmente quando se perde eleições é qualquer coisa que não tenha andado bem, é o que estamos a fazer para corrigir. E eu creio que estamos na altura e temos muito tempo suficiente, para a correção dos erros do passado. A segunda sessão extraordinária do Comitê Distrital da Beira, que deverá terminar neste domingo, pretende, por outro lado, aprovar o plano de atividades e o orçamento para este ano. Tomás Vieira Mário diz que já há informação suficiente para que Moçambique repudie as dívidas ocultas. O analista falava no espaço Comentários com Tomás Vieira Mário, que passa no Jornal da Noite das sextas-feiras. Já há documentos, há informação, há estudos, desde logo o processo do júri americano, que foi ele que trouxe-nos mais elementos, sobretudo quando emite ordens de captura até para esses gestores do Credit Suisse, que estão agora na liberdade provisória, e o nosso antigo Mansas Shank. Portanto, este dossiê americano nos traz elementos mais do que suficientes para nós também agirmos em função disso. Hoje há elementos que me parecem, aliás, já há muitos estudos feitos pelo mundo fora que dizem que Moçambique tem condições agora para, digamos, denunciar a dívida, para repudiar toda a dívida.
Isto tem os seus próprios processos. Agora, neste momento, temos apenas a ação civil. Eu creio que pode avançar para uma ação de repúdio à dívida, porque o Estado moçambicano pode provar que ele não é responsável. Ele, como Estado, não assumiu nenhum compromisso. Os avales e garantias dadas são nulas. Se são nulas em Moçambique em termos de legalidade, também são nulas para quem os recebeu. Havia, digamos, algumas cláusulas contratuais que vinculam o Estado, no caso de que se as empresas fictícias, neste caso, falhassem no pagamento, o Estado seria executado. Há uma cláusula que diz isso, mas creio que o Estado pode provar que ele não tem a ver com as garantias e, portanto, a garantia não é execuível, não se pode recorrer a ela para não sermos executados. Então, acho que ainda há muito espaço que se pode percorrer, mas o começo já nos dá alguma expectativa de que o processo possa atingir outros níveis mais altos do que. Convido-lhe a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. Ao Jornal da Noite e desta feita com página internacional. O primeiro-ministro da Irlanda não acredita que o Reino Unido saia da União Europeia no dia 29 deste mês, sem nenhum acordo. O governante acredita numa prorrogação do prazo. Um Brexit no dia 29 de março sem acordo é improvável. Quem assim o diz é o primeiro-ministro irlandês Leo Varadkar, falando durante um jantar em Belfast com empresários da Irlanda do Norte. O governante garantiu que o executivo de Dublin está a preparar a eventualidade de um divórcio litigioso, mas acredita que haverá acordo ou uma prorrogação do prazo. Eu não quero falar muito sobre isso nesta fase, mas creio que a saída do Reino Unido da União Europeia sem um acordo, a 29 de março, é improvável. Penso que ou teremos um acordo ou teremos uma prorrogação. O eventual regresso de uma fronteira física entre as duas Irlandas é uma das questões fraturantes para o acordo. Varadkar garantiu que qualquer cidadão da Irlanda do Norte poderá pedir nacionalidade irlandesa após o Brexit. A Venezuela vai transferir os escritórios da Petrolífera Estatal de Lisboa para Moscovo. O anúncio foi feito no final de uma reunião com o ministro russo dos Negócios Estrangeiros. O presidente Nicolás Maduro ordenou que o escritório da Petróleos da Venezuela na Europa, que se encontrava em Lisboa, seja transferido para Moscou. Disse a vice-presidente venezuelana Delcy Rodrigues. Sergei Lavrov, o chefe da diplomacia russa, aproveitou o momento para publicamente fazer a defesa da Venezuela. Coordenamos as nossas ações na arena internacional, o que ganha especial importância agora que a Venezuela enfrenta um ataque frontal e uma intervenção sem vergonha nos seus assuntos internos. Disse o chefe da diplomacia russa, garantindo que a Rússia vai se opor a essas tentativas, defendendo os ideais, as normas e os princípios das Nações Unidas. À semelhança de outros países, Portugal congelou os bens da Venezuela na sequência da crise política que afeta aquele país latino-americano. A vice-presidente de Maduro acusa a Europa de não respeitar os ativos venezuelanos. Delcy Rodrigues afirma que os países capitalistas violam as próprias leis ao congelar os bens da Venezuela em bancos ocidentais. A empresa Bananalândia diz que poderá despedir parte dos seus trabalhadores se a situação de falta de água prevalecer nos próximos tempos. São quase 12 horas. Zália Francisco sai atrasada de Manguiza para a escola secundária de Massaka, no distrito de Boane, província de Maputo, que fica a cerca de 6 quilómetros. Ela podia tomar o autocarro, mas não tem dinheiro porque, neste ano, quase tudo que a sua encarregada conseguiu será aplicado nos seus estudos. Quando na escola pedem dinheiro de fichas ou de testes, vovó me ajuda a me dar dinheiro para pagar. Para além de material escolar básico, vovó Sofia pretendia dar muito mais condições à sua neta, mas não conseguiu porque o sol intenso e a seca destruíram toda a produção. Para explicar as razões da sua incapacidade, levou a equipa da STV para a sua fonte de renda.
Caminhou lentamente Machamba dentro e mostrou o quão duros serão os próximos tempos, pois quase todo o seu trabalho da última campanha agrícola, tanto neste como noutro campo de cultivo, fora destruído. Muita gente conhece, muitos que não conhecem, mas já perdi, mas não deve ser do ano. Fomos com saco de mandioca, saco de batata doce no ano passado, mas este ano nada, não temos nada. Semente tudo perdeu, só ficou um bocadinho só. Os impactos da destruição não afetaram somente as rendas da casa. Sofia Matus conta que o choque da perda da produção agrícola influenciou para que contraísse um acidente vascular cerebral, AVC, e isso reduziu a sua capacidade de produção. Puxando um pouco. Agora, se acharam um pouco, eu consigo. Essa parte do caminho, só está capinar, mas com esforço foi de uma mão. Para minimizar os impactos da falta de chuva, assim como do sol intenso, agricultores utilizam técnicas alternativas de produção. Aqui, este é um viveiro de pimenta. Tive que fazer viver aqui para aproveitar a sombra desta árvore aqui. E se põe na fala, assim que tiramos o capim, com o aquecimento, a semente seca. É assim que outros agricultores de Boane, na província de Maputo, preparam a próxima campanha agrícola, porque a produção da última campanha não rendeu quase nada. Ele chama Célio Herculano e também tem a sua produção no regadio de Boane, local onde, tal como conta, os níveis de produção têm baixado a cada ano que passa. O que nos atrapalhou muito é a falta de chuva e o calor foi muito intenso. A gente lança sementes, às vezes germinam, às vezes não germinam. Quando germinam, não ficam saudáveis como deviam ser. E o caso deste pepino aqui que está a ver, calor. Isso é sorte que isto germinou. Para além do milho, cujo cultivo é a principal prática neste ponto da província de Maputo, Herculano também perdeu as culturas de pimenta, pepino e feijão. Continuando assim, estamos a correr risco até de abandonar a agricultura. Abandonar a agricultura é uma sombra que paira não apenas na vida de Hélio Herculano, assim como de Sofia Matus, mas também paira na dos pouco mais de 800 membros das 10 associações e 2 cooperativas em Boane, cuja produção abastece não só o distrito, mas também a província e cidade de Maputo. Nós estamos a enfrentar dificuldades sérias, porque por mais que a gente tenta implementar este nosso sistema de rega, não tem sido muito rentável, porque os solos estão muito secos. Então não sabemos daqui em diante como não está a chover o que vai ser de nós, porque a própria barragem não possui água suficiente para nos beneficiar a fim de continuarmos devidamente com a nossa atividade. Apesar da empresa Águas da região sul ter anunciado que as medidas restritivas vão afetar principalmente aos grandes consumidores, os agricultores continuam alarmados com o fato da água dos pequenos libumbos estar a reduzir progressivamente ano após ano. Isso nos assusta bastante, porque a qualquer momento se decretar a nossa paralisação com a irrigação para garantir a água para os consumidores do distrito, assim como da cidade de Maputo. É um problema que vai agravar mais, porque como não tivemos a queda regular das chuvas, o que se pode dar como prioridade é a distribuição de água para as populações. A redução incide principalmente na cultura de milho. De acordo com dados do Serviço Distrital de Atividades Econômicas de Boane, a que a STV teve acesso. Os números revelam que a maior perda foi de cerca de 6.000 hectares da cultura do milho, tendo a seguir a cultura do amendoim, a mais danificada,
com mais de 300 hectares perdidos. Só com a perda destas culturas, mais de 5.000 famílias ficaram afetadas em todo o distrito. Para além dos camponeses que alimentam os mercados da província e cidade de Maputo, foram afetados pela seca e progressiva restrição no fornecimento de água, empresas como a Bananalândia. Nós, em média, conseguíamos fazer a rega repetindo para cada unidade, que assim, digamos, 2 vezes por semana. Agora estamos a regar 1 vez por semana, com uma quantidade a 30% da necessidade hídrica desta planta. Este facto levou a empresa a reduzir a quantidade de banana que exporta. A Bananalândia exportava 300 toneladas por cada unidade de produção, mas devido à falta de água, a exportação reduziu para metade. A redução também acontece no abastecimento do mercado interno, nomeadamente província e cidade de Maputo. Eram cerca de 50 toneladas fornecidas, que foram reduzidas para menos da metade, 20 toneladas. Para além das cifras exportadas que reduziram quase pela metade, o maior produtor da banana do país também viu quedar-se a qualidade. Estamos com este assunto de tamanho. Nossa banana já é pequena. Nossa banana, em termos de qualidade, está ligeiramente reduzida. Agora, se não chove nos próximos tempos ou nesta próxima época da chuva, que é setembro, outubro, novembro, aí a situação vai ser dramática. Mesmo sem revelar quanto dinheiro a empresa tem perdido nos últimos anos devido ao problema da falta de água, Manuel José antevê um futuro pouco risonho para os quase 2.500 trabalhadores da empresa. É preciso que haja água, chuva, nesta próxima época chuvosa, que vai começar setembro, outubro, novembro. Porque, de contrário, até poderá nos conduzir a começarmos a pensar ou dimensionar o nosso quadro trabalhador. Estamos com 2.500 trabalhadores, então vamos começar a pensar em fazer a sua redução. De momento não temos quantos que vamos tirar. Isso vai depender daquilo que a época chuvosa, o que é que vai nos ditar. Enquanto não surge uma solução definitiva para o problema da falta de água, a Arasul já anunciou que fontes alternativas serão reativadas e entre as soluções colocadas à mesa está o fornecimento de água pela barragem de Curumana. Impactos da escassez de água levaram-nos a um breve intervalo, mas antes, a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, Maputo 34 de máxima, 24 de mínima, Xixai 31 de máxima, 24 de mínima, Inhambane 33 de máxima, 26 de mínima. Para o centro do país, Beira 32 de máxima, 26 de mínima, Quelimane 30 de máxima, 25 de mínima, Chimoio 31 de máxima, 17 de mínima, Tete 34 de máxima, 24 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula 31 de máxima, 24 de mínima, Pemba 30 de máxima, 24 de mínima, Lixinga 27 de máxima, 17 de mínima. De volta ao Jornal da Noite desta feita, o Ferroviário de Maputo venceu ontem o Costa do Sol por 67-55 no jogo de abertura da Engine Maputo Basket em femininos. Jogo grande na abertura do Engine Maputo Basket em femininos. O Costa do Sol da Diolinda Angolela não tinha disposição as suas mais sonantes aquisições recentes. Valerdina Manhonga e Diolil de Quamba ficaram de fora por um embate. O Ferroviário vem de uma época extraordinária, venceu tudo que havia nacional e internacionalmente. Era de resto previsível que seria, até porque as locomotivas sempre estiveram muitos furos acima das suas adversárias. Elizabeth Pereira trocou o Ferroviário pelo Costa do Sol naquele que foi o regresso a casa.
Mas nem mesmo o seu esforço ajudou as canarinhas. Leonel Manheque ainda foi a tempo de estrear 3 jogadores que vêm das camadas de base da equipa locomotiva. A 67-55, o Ferroviário entra em grande no Angel Maputo Basket, edição 2019. Estamos num caminho positivo e está a motivar o grupo de trabalho, aquilo que foi a nossa paragem de quase mais ou menos 3 meses e entramos a ganhar de novo. Parabenizar a construção por ter se batido bem e nunca ter desistido, ter lutado até o fim. Agora acaba nós, como Ferroviário, continuamos a trabalhar e levamos uma outra coisa que fomos cometendo como erro no jogo de hoje, para os adversários de frente. Não foi um dos melhores, mas para mim deu para ver, para avaliar. Nós não temos tido nenhuma competição até agora, nem nenhum jogo de interação. 12 pontos, para mim o que nos esteve a ganhar bem. Não é, como disse, né, dos melhores resultados, mas deu para fazer muitas lições da minha equipa, que tem que trabalhar um pouco daquilo que o adversário está a fazer e pode fazer contra nós. As emoções da Angel Maputo Basket a colocar ponto final ao Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Um bom fim de semana.